Oi, eu sou a Brenda, vou falar um pouco sobre o pâncreas. É uma das glândulas anexas do sistema digestório. O pâncreas ele é um órgão nodular que abriga tanto a glândula endócrina quanto a glândula exócrina, por isso que ele é chamado de glândula mista. A glândula endócrina ela faz parte do sistema endócrino e tem a função de produzir hormônios. Já a glândula exócrina faz parte do sistema digestório e tem a função de secretar suco pancreático. O pâncreas ele está localizado na região retroperitoneal. Para ficar de uma forma mais didática, mais fácil da gente localizar, ele fica encostado na curvatura do duodeno. O duodeno tem uma curvatura assim, e a cabeça do pâncreas fica encostada nessa curvatura do duodeno. O pâncreas ele é dividido em cabeça, colo, corpo e cauda. Como eu falei no começo do vídeo, as glândulas exócrinas, elas têm a função de secretarem suco pancreático. E agora eu vou falar um pouco sobre a composição desse suco pancreático. O suco pancreático ele é composto por enzimas digestivas. E essas enzimas digestivas são 4, que são a tripsina, a quimiotripsina, a lipase pancreática e a amilase pancreática. Essas quatro enzimas, elas ajudam na digestão dos alimentos. Quando esse alimento chega no duodeno, que é quando essas enzimas vão agir, ele é chamado de quimo. A tripsina e a quimiotripsina, elas são responsáveis pela quebra de proteína. A lipase pancreática ela é responsável pela quebra de lipídios e a amilase pancreática é responsável pela quebra de carboidrato, mais especificamente nessa parte do intestino, pela quebra do amido. Agora eu vou falar sobre outra substância que é secretada pelo pâncreas, mas essa não é uma enzima, é o íons bicarbonato. Ele tem a função de neutralizar a região do duodeno, porque a tripsina e a quimiotripsina são duas enzimas muito ácidas. E se elas fossem jogadas no duodeno sem nenhum outro tipo de substância para neutralizar aquela região, elas poderiam corroer as paredes do duodeno. Agora eu vou falar um pouco sobre a histologia do pâncreas. Primeiramente, de uma forma bem geral, o pâncreas ele é coberto por uma fina cápsula de tecido conjuntivo denso e os parênquimas são formados por ilhotas pancreáticas e ácidos pancreáticos espaçados pelo estroma de tecido conjuntivo denso. Agora, de uma forma mais específica, eu vou falar um pouco sobre a histologia das glândulas exócrinas, que compõem 98% do pâncreas. As glândulas exócrinas são formadas por glândulas serosas acinárias densamente compactadas. Essas glândulas são chamadas de ácinos pancreáticos, que formam as unidades secretoras, e essas são formadas por tecido epitelial simples. E para melhor compreensão da histologia, eu vou mostrar duas imagens. A primeira é uma imagem meramente ilustrativa, ela não é uma lâmina real, mas é só para a gente ter um entendimento mais lúdico sobre a histologia do pâncreas. Ela mostra, como vocês podem ver bem no centro, o ducto principal, e estão ligados a esse ducto principal os ácinos pancreáticos. Esses ácinos pancreáticos são a parte exócrina, que foi que a gente estudou, e mais afastado, esses ácinos pancreáticos têm formatozinho de uma pizza, como vocês podem ver, parece uma pizza, né? Não tem o formato, parece, lembra uma pizza, e ao redor deles tem as ilhotas pancreáticas, que são a parte endócrina, que a gente não se aprofundou nessa parte. Essa imagem aqui já é uma imagem real, aumentada, uma lâmina aumentada, tá? E a parte mais clarinha, gente, como vocês podem ver, uma parte mais rosa, ela é a parte endócrina. E a parte mais escura, esses círculos, vamos dizer assim, esses círculos mais escuros, é a parte exócrina, tá? Que são os ácidos pancreáticos, ok? Oi, meu
pouquinho sobre uma das glândulas anexas do sistema digestório, a glândula salivar. O nosso corpo ele apresenta uma multiplicidade de glândulas salivares, divididas entre maiores e menores. As glândulas salivares maiores, elas são as que produzem maior quantidade, a exemplo da parótida, da submandibular e da sublingual. As glândulas salivares menores, elas produzem em menor quantidade e estão distribuídas pela mucosa oral. Tem como função a produção do nosso conteúdo salivar, bem como a manutenção da mucosa oral, de uma mucosa oral protegida, lubrificada, para auxiliar nos estágios iniciais da digestão, no processo de mastigação, que vai formar o bolo alimentar pronto para ser deglutido e processado. As glândulas menores, elas só são responsáveis por 10% da produção de saliva, porém elas são responsáveis por 70% da produção de muco, que vai ajudar diretamente na lubrificação da mucosa, Mas as maiores, elas vão agir nessa produção da saliva digestiva e protetora. Além disso, elas são glândulas exócrinas, ou seja, lançam suas secreções na cavidade dos órgãos ou na superfície do corpo e apresentam ductos para poder lançar essa secreção para o local em que será eliminado. A unidade funcional das glândulas salivares são chamadas adenômeros. Os adenômeros são constituídos de ácidos serosos, túbulos mucosos e também apresentam ductos que são primeiramente intercalares, depois estriatos e depois excretores. Esses ductos eles vão se unindo com mais calibrosos e até chegar à cavidade oral. Na cavidade oral, por meio de um ducto principal. São compostos também, essas glândulas, por elementos parenquimatosos, pela glândula parênquima glandular e envoltados e sustentados por tecido do tipo conjuntivo. As glândulas salivares, então, elas são compostas por ácinos, sistema tubular e ductos excretores. Esses ácinos, eles são formados por células excretoras. Essas células são chamadas de células serosas e células mucosas. As glândulas, elas podem ter tanto serosas como os dois ao mesmo tempo, mucosas e serosas. As células serosas, elas têm um formato mais piramidal, com um núcleo mais arredondado, formam proteínas e glicoproteínas, e você encontra essas células serosas principalmente nas parótidas. Elas são constituídas predominantemente por esse tipo de célula. As células mucosas, elas já possuem um formato mais achatado, um núcleo mais achatado, com uma forma mais tubular. São responsáveis por formar principalmente as mucinas, os mucos, e são predominantemente encontrados as glândulas salivares maiores. Elas são compostas por 3 glândulas, que são a primeira delas é a glândula parótida. Ela está localizada abaixo e à frente da orelha, aqui, e é dos dois lados. A glândula parótida ela é responsável por 30% da produção de saliva, formando também amilase salivar e glicoproteínas. Apresentam uma cápsula fibrosa que emite delicados septos para a formação de lobos e lóbulos. As glândulas submaxilares, elas estão localizadas aqui no interior da mandíbula, também são chamadas de submandibulares, e representam 60% da produção de saliva. Também apresentam uma cápsula fibrosa que envia septos para os lóbulos e lóbulos. Para quê? Para poder permitir a chegada de vasos sanguíneos e nervos autônomos. Também produzem amilase e glicoproteínas, mas também apresentam mucinas. Por fim, as submandibulares. As submandibulares, ela apresenta somente 5% da produção de saliva. Estão localizadas aqui, abaixo da língua,
e elas têm meio que um formato de amêndoas, pesa em torno de 3 a 5 gramas. Não falei das parótidas, mas elas pesam em torno de 25 a 30 gramas, e as submandibulares pesam 8 gramas, por aí. No entanto, as sublinguais, diferente das submandibulares e das parótidas, elas não apresentam uma cápsula fibrosa definida, então o tecido conjuntivo ele vai dividir o parênquima glandular em pequenos lóbulos no caso. As glândulas salivares menores, elas se apresentam em uma abundância muito maior, em torno de 600 a 1000 glândulas espalhadas pela cavidade oral, exceto na região da gengiva e do palato duro. E por fim, eu vou falar um pouquinho sobre o líquido salivar, que é um líquido seromucinoso, muito importante nas funções da cavidade oral. Ele tem como função neutralização, regulação hormonal, sensação de paladar, digestão, lubrificação. Ele apresenta 99,5% de água e os outros 0,5% eletrólitos, mucos, glicoproteínas, componentes antibacterianos. Olá, meu nome é Maria Tereza e eu fiquei responsável por falar um pouco do fígado. Eu vou dar início falando algumas das características gerais. O fígado ele pesa cerca de 1,5 kg e ele está localizado na parte direita do nosso corpo, logo abaixo do diafragma. O fígado ele tem coloração vermelho escuro e ele tem um formato de cunha. O fígado ele tem algumas funções específicas, muitas inclusive, mas ele está relacionado mais na produção, na armazenagem ou no processamento de algumas substâncias químicas. Algumas das funções específicas do fígado é a reciclagem de células antigas. Os eritrócitos eles são reciclados pelo fígado. A desintoxicação, substâncias tóxicas, toxinas, são transformadas pelo fígado em substâncias não tão tóxicas, não tão ao ponto de fazer tão mal ao corpo. O fígado também é responsável pela liberação de açúcar no sangue, a glicose, para a busca de energia, para ter energia. É responsável também pela classificação de vitaminas e minerais, além da produção da bile, que é uma substância do corpo, é um líquido digestivo muito importante por estar relacionado na emulsificação de gordura. O fígado ele produz cerca de 1 litro de bile por dia, e a bile, apesar de estar localizada, armazenada na vesícula biliar, ela é produzida pelo fígado. E então o fígado também está relacionado nessa emulsificação de gordura por ele produzir a bile. A maioria das funções do fígado está relacionada ao metabolismo. O fígado possui uma estrutura tanto interna quanto externa, física, e eu vou falar um pouco, vou colocar uma imagem do lado para vocês irem observando ao decorrer que eu for falando. Em nível microscópico, o fígado é formado por estruturas chamadas lóbulos. Esses lóbulos possuem microscopicamente estruturas formadas por ramo da veia porta, sinusoide, veia central, hepatócito, ramo do ducto bilífero e ramo da artéria hepática. Dentro desses lóbulos, os hepatócitos filtram o sangue. A parte do sangue vai ser armazenado, parte vai para os ductos bilíferos e outra parte vai para a eliminação de resíduos. Eu vou falar agora um pouco sobre a estrutura do fígado. Podemos falar um pouco sobre a veia hepática. A veia hepática ela vai drenar todo o sangue do fígado em direção à veia cava inferior.
O fígado é formado pelo lóbulo direito e pelo lóbulo esquerdo, sendo o lóbulo esquerdo sendo a maior parte do fígado e o lóbulo direito a menor parte. Há também o ducto hepático, que ele drena a bile em direção à vesícula biliar. Há também a veia cava inferior, que ela vai transpor sangue da veia hepática e ela transporta ele até o coração, o sangue. O fígado ele está relacionado à maioria das reações metabólicas no corpo. Por isso que qualquer mau funcionamento pode gerar uma doença, e algumas dessas doenças são a icterícia, onde o tom de pele da pessoa fica amarelado. Uma doença típica também muito conhecida é a hepatite, que pode ter a hepatite tipo A, B, C e D, e geralmente ela tem origem viral. Outra doença é a cirrose, que é originada pela formação de tecido fibroso em cima de tecido morto. Há também a hemocromatose e o câncer de fígado. A hemocromatose ela tem origem genética, o câncer de fígado também, mas pode ser que seja também por origem genética, mas o câncer de fígado ele é originado pela proliferação de hematócitos. Um fato curioso que eu trouxe, uma doença, uma patologia, é a cirrose biliar primária, que geralmente dá em mulheres a partir dos seus 40 anos. Ela é baseada na destruição dos ductos biliares. A cirrose biliar primária ela é uma doença autoimune e geralmente acontece em pessoas do sexo feminino, em 90% dos casos, e em mulheres acima dos 40 anos. A cirrose biliar primária é uma doença difícil de diagnosticar, pois ela é uma doença autoimune, se diferencia da cirrose comum. Alguns dos sintomas são coceiras na mão e nos pés, irritação na pele e, em casos mais específicos, onde a doença está mais agravada, a perda de memória. Muitas vezes a doença pode ser tratada, mas o fim é transplante de fígado. Obrigada pela atenção de todos, espero que tenha sido compreensível.